Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, graça e paz a todos. Mas nós vamos dar início ao nosso estudo de Romanos. Nós paramos no capítulo 12. Mas antes eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco e te suplicar para a tua bênção sobre cada família neste momento. E, Pai, nós pedimos que a ação do Teu Espírito, nesse estudo da Tua Palavra, que o Senhor vai encontrar a necessidade de cada um, Senhor. Revela, Pai, para nós aquilo que o Senhor quer falar conosco. E te peço, Senhor, que o Senhor vá, Senhor, dar entendimento a cada irmão nesse momento, para que possa compreender a Tua Palavra. Nós te rogamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Romanos capítulo 12, versículo de 1 ao versículo 8, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo racional. E não vos conformeis com este século, mas transformável pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membro de um dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se a fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amada, a carta aos Romanos é uma verdadeira enciclopédia teológica. Nessa carta, o apóstolo Paulo ele prova com argumentos a irresistível e universalidade do pecado, a justificação pela fé, a santificação do Espírito e também ele fala também sobre a eleição da graça. A carta aos Romanos, Paulo vai nos mostrar e vai subdividir a salvação em 3 fases ou em 3 períodos. Nós podemos dizer que a primeira fase é justificação, nos livra da culpa do pecado. A segunda é a santificação, nos livra do poder do pecado. E a terceira, a glorificação, nos livra da presença do pecado. Romanos é também uma carta prática, cuja mensagem exalta a Deus e traz esperança para o homem. A carta aos Romanos descortinará essas sublimes verdades, tomando pela mão e conduzindo-nos pelas veredas das doutrinas da graça. Como em todas as cartas de Paulo às igrejas, o seu propósito em escrevê-las foi proclamar a glória do Senhor Jesus Cristo através do ensino da doutrina, assim como edificar e encorajar os crentes que receberiam essa carta. Em particular, a preocupação de Paulo, onde nos mostra capítulo 1, versículo 7, com aqueles a quem esta carta foi escrita, aqueles em Roma que foram amados de Deus, chamados para ser de santos. Essa é uma das preocupações para Paulo, porque ele próprio era um cidadão romano. Ele tinha uma paixão única por aquela Assembleia dos crentes em Roma, já que Paulo não tinha até este momento visitado a igreja de Roma. Esta carta também serviu como uma introdução para eles, que não conhecia Paulo pessoalmente. Nós vimos aqui no estudo da Epístola aos Romanos, que do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 11, versículo 36,
Paulo vai tratar aqui de ensinamento doutrinário na vida do cristão. Agora, a partir do capítulo 12, do versículo 1 até o capítulo 15, versículo 13, Paulo vai dar uma ilustração prática para a vida diária de um cristão. Lembre-se, do capítulo 1 ao versículo 18 até o capítulo 11, versículo 36, Paulo trata aqui de ensinamento doutrinário na vida cristã. A partir de agora, no capítulo 12, Paulo está dando uma instrução prática para a vida cristã. Então eu quero convidar você nesse momento a analisar esse texto comigo, do versículo 1 ao versículo 8 de Romanos capítulo 12. Vamos ver? Diz assim o versículo 1 do capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A partir da misericórdia de Deus, Paulo pede aos cristãos que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo. Ou seja, eles deveriam usar seus corpos para servir e obedecer a Deus. Vamos dar uma olhada lá no capítulo 6, versículo 13. Diz assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e o vosso membro a Deus como instrumento de justiça. Então, Paulo aqui no capítulo 12, no versículo 1, ele está lembrando aquilo que ele falou lá no capítulo 6, versículo 4. Então, santo é uma alusão ao lugar reservado exclusivamente para o serviço ou o uso de Deus. Nós somos um povo santo. Nossa vida, nosso corpo é reservado exclusivamente para o uso do serviço do Senhor. Então, nós temos que entender e compreender como é agradável, é a referência, aquilo que é aceitável, aquilo que o agrada. Racional indica que a oferta é a única reação possível de ser pensada diante de todas as boas dádivas que Deus nos deu. No versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Conformeis significa formar ou moldar. O mundo é a palavra normalmente utilizada para ela. Em vez de ser moldado pelos valores do mundo, aos cristãos é dito transformai-vos. Ou seja, eles devem mudar pela renovação do entendimento. A transformação espiritual começa na mente e no coração. Uma mente dedicada às coisas do mundo e às suas preocupações produzirá uma vida lançada de um lado para o outro pelas tendências da cultura. Mas uma mente dedicada à verdade de Deus produzirá uma vida que não se limitará a esse tempo. Nós podemos resistir às tentações da nossa cultura, meditando na verdade de Deus e deixando que o Espírito Santo guie e molde os nossos pensamentos e comportamentos. Vamos dar uma olhada no versículo 3. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si, além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui no versículo 3, vai dizer que cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. O cristão dotado de uma mente renovada, como foi falado lá no versículo 2, pensa com sobriedade a respeito de si mesmo. O primeiro passo para uma mudança de comportamento é a auto-observação. E isso Paulo ele relata lá no 1 Coríntios capítulo 11, lá no sacramento da ceia do Senhor. Capítulo 11, versículo 28, até o versículo 32. A cada um. Deus
Deus deu para cada cristão um ou mais dons espirituais que podem ser usados ao seu serviço, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé. Essa medida é uma alusão à soberania de Deus, que determina os dons que estão no versículo 6 e no versículo 8. Esses dons não são o resultado de uma oração ou espiritualidade intensa. Pelo contrário, Deus simplesmente dá a cada um os dons espirituais necessários para cada cristão possa fazer a sua parte no reino e a igreja seja fortalecida. O dom que Deus nos dá é para fortalecer a igreja e abençoar o nosso irmão, o nosso próximo, como relata lá em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos dar uma olhada agora no versículo 4 e no versículo 5 de Romanos capítulo 12. Diz assim: porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, com quantos muitos somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Olhando esse texto, nós podemos entender um pouco, porque Paulo ele relata desta forma que o corpo humano é uma unidade com muitos membros, tendo cada um deles uma função específica. Assim, é o corpo de Cristo. A igreja é um corpo unido que vive sob a autoridade de Cristo, o cabeça. Mas os membros têm diferentes funções. No versículo 6, Paulo ele vai relatar sobre esses dons. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, a profecia seja segundo a proporção da fé. Dons. A palavra grega, charisma, é uma referência à habilidade determinada por Deus, as quais deveriam ser utilizadas para edificar os membros do corpo de Cristo. Embora os dons de Deus não possam ser cancelados ou mudados, eles podem ser administrados e podem ser desenvolvidos. Eu quero ler essa parte lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Até aqui. Profecia. Esta palavra é usada aqui como uma referência geral a todos os dons espirituais que envolvem o anúncio da palavra de Deus. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, o termo exortação é o dom relacionado à profecia. Em um sentido mais restrito, profecia ele significa revelação da vontade de Deus. É uma situação particular. Relata lá no texto de Atos, capítulo 13, versículo 1 e versículo 3, quando o Espírito separa Paulo e Barnabé. Os dois versículos do estudo desta noite, versículo 7 e versículo 8, diz assim: se ministério, dediquemos-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se a fazê-lo, ou que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria. Ministério, ou seja, serviço. Esse é um dom que está em contraste com os dons relacionados ao falar ou anunciar algo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, é aquele texto da sequência que nós acabamos de ler. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça com a força de Deus. Faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Bíblia lista 5 dons relacionados com a pregação: profecia, ensino, encorajamento, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Além disso, são nomeados 7 dons de serviço: socorro, misericórdia, fé, discernimento, espírito, liderança, administração e mordomia.
Esses são os dons de serviço. Esses são os dons que Deus dá a cada um de nós. Esses dons são para a edificação do corpo de Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe nesta noite. Que nós possamos exercer esse dom que Deus nos proporcionou. Deus abençoe a cada um.